Olá, olá, olá! Vamos chegando. Deixa eu fixar aqui o nome da nossa live de hoje. A correria que eu herdei da minha mãe. Bora lá. A correria, a pressa, mulheres que correm a todo momento, que estão sempre sobrecarregadas. Muito bem, muito bem. Vamos chegando. Ai, ai. Mais um dia. Muito bem, deixa eu fixar aqui. Enquanto o Instagram vai avisando que iniciamos, que começamos. E essa live, ela vem como um presente. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar, assim como muitas se identificaram ontem nos meus stories. Eu já trouxe um pouquinho desse assunto lá, para que a gente pudesse já adentrar no assunto. E muitas mulheres se veem nesse lugar. Eu escuto isso a partir das mulheres que eu tenho contato, eu escuto isso a partir das minhas alunas, sejam mentoradas, seja processo terapêutico, seja portal. Muitas, todas falam em relação a essa sobrecarga, né? Sobrecarga de cuidar do negócio, sobrecarga de ser mãe, maternidade e todas as funções que a mulher tem em si, né? Então, para a gente poder começar, antes de tudo eu quero me apresentar, você que está chegando aqui agora, você que está vendo essa aula, essa live aula no gravado, chegou aqui, caiu de paraquedas, nunca me viu, mas já está aqui numa live, aprendendo, tomando a sua pílula de consciência. O meu nome é Brenda Heineck, eu sou terapeuta sistêmica, sou consteladora, sou mentora de mulheres, sou mentora de negócios, e eu sou formada em administração, pós-graduanda em neurociência. Então, eu, de fato, como uma boa terapeuta sistêmica, né, que engloba muitas coisas, eu englobo toda a minha bagagem de conhecimento com negócios, com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu experienciei em mim, no meu negócio, na minha pele, aquilo que eu vejo também que funciona para as minhas alunas e trago para as minhas metodologias para fazer com que as minhas alunas saiam do ponto A ao ponto B. E essa live aqui, ela é muito inspirada em tudo aquilo que eu já vivenciei e aquilo que eu vejo as minhas alunas experienciando, vivenciando as suas dores. A pressa, a correria, a necessidade de estar toda hora fazendo muitas coisas. E principalmente, né? A grande maioria que hoje vem para os meus processos terapêuticos, vem para o portal, vem fazer algo comigo, uma constelação. A grande maioria é empresária, é empreendedora, tem o seu negócio. E a grande maioria é mãe, cuida da casa, faz e acontece várias e várias funções, né? Quem aqui se identifica? Então, muitas sentem a sobrecarga de fazer, não sentir que está fazendo alguma coisa, porque ao mesmo tempo que faz muito e em muitas áreas, a sensação é de que eu não estou entregando 100% em nenhuma delas. Então fica aquela sensação de culpa. Culpa porque eu não estou dando o meu melhor em tudo. Ao mesmo tempo que eu estou cansada de fazer demais. E aí, uma das coisas que acontecia muito comigo, porque eu já fui essa mulher, eu já passei por essa fase, eu já caminhei nessa estrada, que houve uma época que eu fazia as coisas da minha casa com ranço no sentido assim de eu tô perdendo tempo fazendo isso aqui. Eu tô perdendo tempo lavando essa roupa, eu tô perdendo tempo arrumando.
a cama. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava com uma raiva do meu marido, porque eu pensava assim, cara, eu tô aqui de empregada dele. E olha que ele me ajudava, ele sempre foi muito parceiro. Mas aqui daí a gente entra numa esfera sistêmica, que é o quê? O feminino ferido, raiva do masculino. Então, se nós temos esse registro de um feminino ferido no nosso sistema familiar, de raiva dos homens, nosso primeiro impulso é ter raiva do nosso parceiro. Começa por aí. Mas isso aqui eu não vou adentrar agora, não. Isso aqui fica para um papo para uma próxima live. Porque hoje eu quero falar dessa sua necessidade de estar sempre correndo, dessa sua necessidade de estar sempre fazendo, e ao mesmo tempo que você sente que é uma perda de tempo dentro da casa, sente que é uma perda de tempo estar ali ao mesmo tempo que você gostaria de estar no seu negócio. E aí, quando você está no seu negócio, você sente culpa por não estar em casa. Sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe. Eu falo isso por quê? Porque era o que eu sentia. Eu vivia numa confusão na minha mente. Eu vivia numa confusão interna de tá, a hora que eu tô em casa eu quero estar no negócio. Na hora que eu tô no negócio eu quero estar em casa. Porque eu sinto que eu não tô entregando o suficiente em todos os lugares. O que tá acontecendo? O que acontece? Faz sentido? Você se sente assim também? Acontece aí também? Ou era só comigo que isso acontecia, que eu ficava louca? E aí, existia um grande pano de fundo aqui, que é o quê? Antes de eu falar, que eu esqueci de fazer uma coisa aqui que é muito importante, é mandar essa live aqui para 5 amigas. Eu já entrei no assunto aqui, até esqueci, gente, porque essa live aqui ela vai falar com muita profundidade de algo que você vem vivenciando. Então, você que está aqui me assistindo, seja no ao vivo, seja no gravado, envie essa live para 5 amigas, porque eu tenho certeza que se você vivencia isso, você tem amigas que vivenciam também. É que a gente não se conecta com ninguém aleatoriamente. Né? Nós sempre conectamos com o outro por ressonância. Então, as suas amigas, com certeza, elas vivenciam isso. Então, vamos enviar juntas aqui para 5 mulheres? Deixa eu enviar. Envia aí que eu envio aqui. Independente se você está assistindo no ao vivo ou no gravado. Vamos lá. Vamos. Muito bem. Várias mulheres recebendo aqui um pouquinho dessa fonte. E aí, vamos lá. Primeiro ponto, eu quero trazer aqui alguns pontos, na verdade, do que acontecia comigo, que está acontecendo aí com você hoje, e aí você vai se identificar, você vai refletir, você vai identificar de fato qual que é o ponto aqui que mais toca em você, se é um, se é vários, tá? Para que você já vá tomando a sua pílula de consciência, tá? Obrigada, Gé. Então, primeiro ponto, em relação à correria, tá? O primeiro ponto em relação a essa correria que a gente se coloca, de fazer várias coisas em casa, no negócio, em tudo, mas assim, ó, muitas de nós nos ocupamos demais com os afazeres da casa. E aí vem um grande ponto. O que você via lá na sua infância? O que você via a sua mãe fazendo? Eu venho de uma criação que as mulheres da minha família, elas sempre foram extremamente fortes, fazedoras, muitas nesse movimento de servir, sempre servindo. E eu não via, assim, eu via minha mãe, ela descansar naquele sentido, assim, de, tá, fiz tudo, agora eu posso parar. Que era aquele mesmo movimento de, depois que você lavar a louça, estender a roupa, cuidar das tuas irmãs, fazer isso, você pode sair pra brincar. Então, assim, descanso era só depois do checklist pronto. Era isso que eu via em relação à minha mãe. E aí, eu via a minha mãe sempre fazendo muito. E também, nesse movimento de fazer demais, ela cobrava isso de nós, né, as filhas. E nós entrávamos no flow. Porque ela aprendeu isso com a mãe dela. Então, percebe aqui, existe uma repetição de padrão.
Mas o que a nossa correria, a nossa pressa, ela vem como um pano de fundo sistêmico? Nós estamos repetindo o padrão da nossa mãe e hoje, inconscientemente, sem querer, nós estamos o quê? Querendo provar que nós damos conta. Querendo provar para a mamãe e para o mundo, mas principalmente internamente, inconscientemente, para a nossa mãe, que mãe eu também dou conta. Como você correu, eu também corro. Como você fez, eu também faço. E quer ver se você já falou a seguinte frase: eu não quero ser igual a minha mãe. Deus me livre de ser igual a minha mãe. Quanto mais você diz isso, mais igual você fica. Perceba. Talvez até agora, nesse exato momento, você não tinha pensado nisso, você não tinha se dado conta disso. Então agora, você se deu conta. E aquilo que eu coloquei nos stories ontem, aquilo que eu rejeito, aquilo que eu excluo, aquilo que eu resisto, aquilo que eu julgo, a vida ela vai dar um jeito de fazer com que resista em mim. Então, se o meu movimento é ser diferente da minha mãe, eu acabo me tornando igual à minha mãe. Com pressa, fazendo demais, me sobrecarregando, ficando cansada. Então, aqui nós temos o primeiro ponto. A pressa, muitas vezes, é só você tentando provar para sua mãe ou provar para quem que seja. E não é um provar consciente, não é um provar um movimento de não, alguém me mandou fazer isso. Alguém me mandou. Não, é inconsciente. É totalmente inconsciente. Eu provo que se a minha mãe fez, eu também consigo. Eu também dou conta. Eu vou ser menos mulher se eu não fizer igual. Tudo isso inconscientemente. Então, vem como se fosse uma herança sistêmica da mamãe. E aí você fala, ai, mas se a minha mãe tivesse me ensinado a fazer diferente, ai, que a minha mãe é culpada então pela minha pressa. Não. Sua mãe não é culpada de nada. Você aprendeu assim com a sua mãe e hoje você vem replicando esse padrão. Mas a escolha é sua de replicar esse padrão. A escolha é sua de fazer. E uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas é o desconforto de fazer diferente. O desconforto de desagradar. E às vezes o tamanho não tá nem te cobrando nada. Hoje é só você agindo por você mesma, trabalhando na sua inconsciência, no automático, fazendo igual. E eu falo isso, gente, assim, ó, com muita propriedade. Porque houve uma época que eu estava na minha transição, né, sistêmica consciente de fazer diferente, que eu ficava naquela assim, ai, não, minha mãe vai vir aqui em casa, a minha louça, eu preciso deixar limpinha, eu preciso deixar minha casa arrumada, porque minha mãe tá vindo. E várias vezes eu ficava naquela, assim, da minha mãe vindo, e eu, ai, mãe, eu não lavei a louça. Minha filha, pelo amor de Deus, vai descansar. Minha filha, respira, você não precisa ficar nessa correria. A minha mãe me dava o aval para eu descansar. Então não existe uma cobrança, existe uma cobrança, aliás, não existe uma cobrança real tangível aqui. Existe uma cobrança interna de seguir um padrão que foi ensinado, seguir um padrão que eu experienciei, que está registrado em mim. E mesmo que exista, tá? Mesmo que a sua mãe fale, mesmo que... Ah, mas a minha mãe é faladeira, Bre. Mesmo que exista, você é uma mulher adulta. Você é uma mulher adulta, vacinada, você tem poder de escolha. Só que muitas não querem assumir o rojão de desagradar. Volto a dizer. Muitas não querem assumir um novo lugar, uma nova versão, porque somos mais leais do que livres. E viver na inconsciência, viver no piloto automático, é mais fácil. É mais simples. É o assumo o seu difícil, né? Viver na inconsciência é difícil. Escolher também é difícil. Mas escolher é libertador.
Assuma o seu difícil, escolha o seu difícil. Faz sentido? E aí, eu também vivenciava uma grande distorção. Que provavelmente você vivencia isso, que é o quê? A dor de repetir aquilo que eu aprendi com a minha mãe, querendo fazer outra coisa. E aí, quando eu estava fazendo outra coisa, eu queria voltar a fazer aquilo que eu não estava fazendo, né? Então, uma distorção aqui. Eu tô olhando para minha casa, fazendo as coisas da minha casa. E, gente, eu não tô aqui querendo dizer que nós precisamos ser como é que é aquela frase? A recatada do lar, sabe? A mulher que, a boa esposa, né? A submissa. Eu não tô querendo falar sobre isso. Mas eu tô querendo trazer algo que eu vejo muito nas minhas alunas, nas mulheres com quem eu tenho contato no dia a dia, que é o quê? Pressa, correria. O fazer demais, a sobrecarga. Entende? Porque muitas vezes nós nos colocamos num papel de sobrecarga que é desnecessário. Muitas vezes você não escolhe fazer coisas pelo seu negócio porque você está surtada com coisas que você tem que fazer em casa. Mesmo que você tenha uma diarista, mesmo que você tenha uma empregada, você surta. Não, porque eu tenho que fazer. Não, porque isso aqui sou eu que tenho que fazer. E muitas são... A grande maioria das mulheres que eu lido são controladoras. Tem essa necessidade não, eu que tenho que fazer, eu tenho que botar a mão. Se não for eu, a coisa não anda. Porque a fulana não faz direito lá em casa. Tá entendendo? Então aqui não é sobre ser a dona de casa perfeita, não é sobre isso. Mas eu quero te convidar a olhar para o quanto você se culpa e o quanto você se sobrecarrega por fazer as coisas da sua casa. E aí existe aquela dor de, ai, tô fazendo isso aqui, mas eu queria estar no meu negócio. Aí quando vai no negócio, né, vai cuidar do negócio, vai fazer as ações que precisa para gerar venda, para gerar frutos, para gerar faturamento para tua empresa, você sente culpa que a sua casa ela não está indo bem. E quantas vezes você se sabota não cuidando da tua empresa suficientemente bem porque tá lá lavando, secando, lavando roupa, estendendo roupa, cuidando do que tem que cuidar dentro de casa. Quer ver quem trabalha em home office? Eu vivenciei isso, tá? Eu vivenciei isso. Porque quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu montei meu escritório em casa, comecei a fazer meus atendimentos em casa, as mentorias e tudo mais, eu tinha uma coisa comigo que eu não conseguia entrar pro escritório enquanto a louça não estivesse lavada. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Máquina de lavar louça, uma benção. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia entrar no meu escritório enquanto a louça estivesse arrumadinha, a minha cozinha estivesse ajeitada. Sabe? Eu não tinha paz. E aí, às vezes, eu entrava no escritório 3 horas da tarde, porque eu trabalho somente à tarde. Eu ficava, não, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Porque que horas que eu vou olhar pro meu negócio? Se eu entrava às 3, ficava até mais ou menos 6, 6 e meia dentro do escritório, atendendo e fazendo o que tinha que fazer. E aí, abençoada, se você faz exatamente a mesma coisa, aí você vai reclamar que não tem resultado. Não, porque meu faturamento é baixo. Ai, porque os clientes não vêm. Para começar, você não está nem assumindo o seu lugar e a sua postura de empresária de fato. Tá? E receba essa chinelada com carinho, entendendo que também não é 100% culpa sua. Até agora. Até agora. Porque você está assistindo essa live, amada, pílula de consciência. O que foi visto não dá para desver. O que foi visto não dá para desver. Às vezes a ignorância é uma dádiva. Então, sinto muito se você caiu nessa live aqui e agora você está tendo consciência disso. Porque escolher ficar só alisando a casa, só cuidando da casa, te mantém no padrão daquilo que você viu da sua mãe, daquilo que as mulheres do seu sistema
vivenciaram e precisaram, tá? As mulheres que vieram antes de nós, elas não tinham as mesmas opções que nós temos hoje. Elas não tinham as mesmas oportunidades, elas não tinham as mesmas facilidades que nós temos hoje. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Vocês estão conseguindo entender que hoje você não precisa mais repetir esse cuidado, esse zelo exacerbado com a tua casa a todo momento e que você pode ter uma gestão de tempo saudável. Você não precisa ser só dona de casa o dia inteiro, cuidando, zelando. Você pode ser as duas coisas com uma gestão de tempo bem colocada, bem feita. Que você não precisa sentir culpa se a tua louça ficou lá na tua pia abençoada. Porque uma hora vai ter que lavar, uma hora vai ser lavado. E como uma máquina de lavar louça. Tá? Vou levantar uma bandeira aqui de máquina de lavar louça. Porque até você não ter resultados, os resultados que você gostaria dentro do teu negócio, vem como uma forma muito silenciosa de você honrar a sua trajetória, você honrar o sofrimento e aquilo que a sua mãe e as suas avós vivenciaram, no sentido de, se eu vou para minha empresa, se eu olho para o meu negócio, se eu faturo, se eu faço, se acontecer, se eu prospero, em algum âmbito eu sinto culpa por isso. Porque a minha mãe não pôde, porque as minhas avós não puderam. E até escolher ficar perdendo tempo com lavar uma louça, dobrar uma roupa, é uma forma de você não escolher o teu negócio. Sendo que já é algo que arde dentro de você. Sendo que o seu negócio, ele é algo tão forte, é uma paixão tão linda, é um amor tão lindo que você tem por ele, mas que muitas vezes você coloca ele para escanteio para poder ser leal à sua mamãe, para poder ser leal à sua vovó. Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô dizendo? Ou nada, absolutamente nada tá fazendo sentido aqui? Me falem. Me falem só para eu saber se tá tocando aí em vocês. Se vocês vivenciam em alguma esfera isso. Porque, gente, eu, Brenda, já vivenciei isso. Brenda, já vivenciei isso. E aí eu ficava naquela, né? Naquela dor imensa, né? Aquela confusão imensa de tô aqui em casa, mas eu queria estar no meu negócio. Quando eu tô no meu negócio, eu queria estar em casa. E aí eu não sou boa em nenhum dos dois lugares. Perco tempo demais olhando para casa, cuidando da casa, querendo ser a mulher perfeita, a dona de casa perfeita, para ser igual à minha mãe, ao mesmo tempo que eu sinto raiva, porque eu não queria estar cuidando disso aqui, eu não queria estar fazendo isso aqui, eu queria estar no meu negócio, faturando, fazendo, porque eu quero ser diferente da minha mãe. Aí existe um julgamento, existe uma parte dentro de mim que exclui e rejeita a minha mãe. Isso é interno, gente. Isso é um movimento interno, isso é um movimento inconsciente. E aí, quanto mais eu tenho essa raiva interna, essa sensação dentro de mim, eu não consigo nem prosperar dentro do meu negócio, não consigo trazer resultados suficientes dentro do meu negócio, porque quando eu tenho também resultados, eu sinto culpa por estar fazendo diferente. E eu também não consigo olhar para minha casa com paixão, com amor. Sabe? E aí, a gente entra em um outro ponto que eu escuto muito também, que é assim: ai, Bre, eu tenho tudo aquilo que eu queria. Eu conquistei a minha casa, eu tenho meu negócio, eu tenho meu filho, mas eu não sinto gratidão. Tem alguma coisa errada dentro de mim, porque eu não sinto gratidão pelas coisas que eu tenho. Claro que você não sente gratidão pelas coisas que você tem. Porque você está numa confusão interna entre ser o que você veio para ser
e ser leal à mamãe, à história da mamãe, ao mesmo tempo que não gostaria de fazer igual. E aí é onde fica essa bagunça. Essa bagunça na vida que você não consegue se localizar, você não consegue fincar os teus pés no chão e dizer, eu vou por aqui, eu escolho ir por aqui. A casa bagunçada me deixa deprimida, eu não consigo dar o meu melhor no salão. Olha essa frase, gente. E tem uma coisa, gente, que é psicanálise pura, tá? Muitas de nós vivemos em um lar conflituoso. Muitas de nós vivemos em um lar que a gente precisava ficar alerta o tempo inteiro, porque a gente nunca sabia o que ia acontecer daqui 2 minutos. E aí, a casa organizada, ela nos traz paz, porque ela dá uma sensação de controle. Então, nós gostamos das coisas tudo no seu devido lugar, porque aí nós conseguimos ter controle da situação. Eu sei onde está cada coisa. Aqui eu comando. Aqui ninguém vai ultrapassar o limite, porque aqui tá tudo no lugar. Aqui eu posso controlar, aqui eu sei o que acontece. Aí, internamente, eu me sinto mais tranquila. Então, a casa bagunçada, ela te deixa deprimida, porque dentro de você tá uma bagunça. No sentido de, eu não tenho controle da situação. A qualquer momento, alguma coisa errada pode acontecer e eu não sei. Só que, claro, gente, conscientemente a gente não sabe disso. Esse estar deprimida porque a casa tá bagunçada, conscientemente a gente não sabe. É algo muito mais profundo. E aí vem, né? Vem essa sensação de necessidade de controle. Vem essa sensação também da culpa de não estou sendo uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa, porque, meu Deus do céu, como assim uma mulher não consegue deixar sua casa arrumada? E aí junta as crenças que nós montamos a vida inteira vendo que mulher boa tinha que deixar sua casa arrumada, mulher boa sabe fazer comida, mulher boa serve ao marido. Faz sentido? Então nós temos aqui um bololô sistêmico, um bololô emocional, daquilo que você vivenciou, experienciou, viu e ouviu desde a tua infância. E aí o teu negócio não ter resultado, amada, não é por acaso. O teu negócio não ter resultado, ele está a serviço de tudo isso. De tudo isso que eu tô falando aqui. E tem um ponto muito importante sobre o controle, tá? Sobre essa necessidade também de fazer tudo a todo momento, a toda hora. Essa correria, essa pressa. O controle, muitas vezes, a gente agarra ele. Por quê? Porque quando eu tô controlando tudo, tá tudo no lugar, tudo bonitinho, eu tenho controle da situação, eu fico enrijecida. E aí eu não preciso olhar para minha confusão interna. Eu não preciso olhar para as minhas travas. Eu não preciso olhar para os meus padrões inconscientes que fazem com que eu viva esses desconfortos. Então, em vários momentos, eu mesma, Brenda, eu tava lá querendo deixar tudo organizado para que eu tivesse controle da situação. Eu sempre fui muito controladora. Quem tá aqui dos primórdios sabe que eu era o pereirão. Que comigo era pensei e já fiz. Pra ontem, já está feito. Só que quanto mais eu tô no controle, mais eu tô nessa execução pura de fazer, eu não sinto.
E por isso que tem tantas mulheres desconectadas de si, desconectadas da sua própria essência. Por mais que você ore, por mais que você vá na igreja, por mais que você, fique aqui, Senhor, abençoa minha vida, minha casa, você está desconectada de você. Porque você não sabe nem quem você é. Você não está inteira em você. Porque você não sabe administrar ainda as suas emoções, seus sentimentos e a tua lealdade inconsciente em relação a tudo aquilo que está no teu sistema familiar. Aos padrões que vêm se repetindo, se repetindo, se repetindo. Todas nós temos uma memória emocional aqui, no nosso DNA, no nosso sangue, nas nossas células. Então, muitas das coisas que nós vivenciamos hoje, desses caos de, tem que fazer a casa arrumada, tem que estar tudo perfeitinho, é só uma lembrança do que todas as mulheres do nosso sistema vivenciaram. E a gente não precisa ir muito longe, gente. Como é que foi o casamento da sua avó? A minha avó, ela arrumava o pratinho do meu avô e colocava na frente dele para ele comer. E aí eu ficava assim, nossa, meu Deus, o meu avô não sabe arrumar o prato dele. Só que uma esfera minha quer fazer igual por lealdade. Meu Deus, se eu não arrumo a minha casa, que merda de esposa eu sou, que não tá deixando a casa arrumada pro meu marido. Isso aqui tá fazendo sentido pra vocês? Porque eu sei que alguém deve olhar isso aqui e dizer assim, cara, essa guria, ela deve estar louca. Da onde que eu vou pensar isso? Da onde? Gente, é muito profundo. É muito profundo. E isso pra mim hoje, eu só tenho clareza disso diante de tudo que eu estudo em relação ao conhecimento sistêmico. A visão sistêmica, a neurociência, para entender que, de fato, sabe tem um estudo que eu já vi várias vezes em estudo de mentalidade, estudo do cérebro, mesmo antes de eu começar a adentrar em autoconhecimento, do meu autoconhecimento, que é as nossas escolhas, né, as escolhas que nós tomamos ao longo do dia é 95% inconsciente. 95% das nossas ações, elas são comandadas por 95% do nosso inconsciente. 5% é só consciente. Então imagina nós, né? Aqui, réis mortais, que não trabalhamos no nosso autoconhecimento, não tiramos um tempo para entender quais foram as histórias da nossa família, o que os nossos pais vivenciaram, o que os nossos avós vivenciaram, o que os nossos bisavós vivenciaram. E aí, você acha mesmo, amada, que você está agindo aí não por sua escolha, não, eu faço o que eu quero, sou livre. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Não. Não. Então, essa pressa, ela de fato foi herdada da sua mãe. Que herdou da mãe dela, que herdou da mãe dela, que herdou da mãe dela, e assim vai. E assim vai. Só que por muito tempo foi por necessidade. Você não precisa mais. Você não precisa mais estar nesse lugar. Porque hoje nós temos recursos, porque hoje as nossas oportunidades são extremamente diferentes. Talvez a tua mãe, ela não conseguiu empreender, porque de fato os tempos eram difíceis, porque tinham vários filhos, 3 filhos para mais, então ela precisava estar em casa cuidando das crianças, os recursos eles eram mais escassos. Mas hoje, abençoado, hoje você tem o celular na mão, você consegue fazer uma live, você consegue fazer o teu trabalho de qualquer lugar. Hoje você consegue dar direcionamento para o teu negócio de qualquer lugar do mundo, se você quiser. Da onde que os nossos pais, da onde que a nossa mãe tinha essa possibilidade? Não tinha. E aí, na época das nossas avós, na época da nossa mãe, era escolher ou ser boa mãe, ser boa esposa, ou ser uma excelente profissional.
Hoje, nós podemos escolher o E. Eu sou uma boa mãe e sou uma boa esposa e sou uma boa profissional. E sou empresária. E tenho meu negócio. Entendem? Então, mulheres, é uma jornada que ela é muito possível. É uma virada de chave que ela é muito possível. Mas precisa de, e essa frase as minhas alunas até cansam de ouvir, que é consciência e presença. Consciência e presença. Quanto mais consciente eu estou, mais presente eu estou, mais eu tenho poder de escolha em relação às minhas escolhas, em relação às minhas atitudes. Compreende? Então, mulheres maravilhosas, primeiro passo está dado. Consciência. Se você assistiu essa live até o final, tenho certeza que você não tomou uma pílula de consciência, não. Foram várias pílulas de consciência. A partir daqui, é possível continuar caminhando. Consciência e presença. E se você precisar de ajuda, estão abertas aqui comigo, tá? As inscrições para o processo terapêutico O Caminho, que é o caminho de volta para você. Para você se olhar, para você identificar as suas emoções, as suas lealdades inconscientes e adquirir recursos para fazer diferente. E adquirir recursos para caminhar de fato por você. Que é necessário. O seu negócio, ele ganha... Eu tenho uma frase que eu amo, que é: no meu lugar, o meu negócio, ele ganha força. E essa frase, estar no meu lugar, é não agir mais por uma lealdade na dor, e sim honrar tudo aquilo que eu recebi. Honrar a minha trajetória, honrar a vida que eu recebi dos meus pais, honrar a vida que veio dos meus avós, dos meus bisavós, que cada história ela é importante, ela conta, para que eu chegasse até aqui hoje com tantas possibilidades, com tantas facilidades. E que eu não preciso mais agir na dor, por lealdade. Entendem? Então, no meu lugar, o meu negócio ganha força. No meu lugar é não precisar mais fazer movimentos para agradar as pessoas em excesso. Ser a boa filha, aquela filha que, para não desagradar os pais, se poda. Que nem eu falei no início da live. Ah, não, eu vou deixar minha cozinha limpa porque é minha mãe, né? Minha mãe é uma faladeira. Cara, não, eu vou fazer isso porque tadinha da minha mãe. Ai, meu pai. Ai, meus irmãos. Ai, os meus sobrinhos. Ai, não sei quem. Compreende? Então, se você quer saber mais do processo terapêutico, o caminho, nos chama no direct. Tem o link na bio também, no qual você pode preencher o raio-x sistêmico. E lá você já me conta um pouquinho das suas demandas, dos seus desafios. E aí eu mesma entro em contato com você pra gente poder conversar. E começa. Começa a olhar pra você. Talvez até hoje você estava agindo na sua inconsciência, sozinha na dor, sem compreender de fato quem você é e as suas escolhas. Mas o que eu já falei, né? Talvez até hoje você estava na inconsciência. Agora, não está mais. O que foi visto não dá para desver. Tá certo? É possível. É possível caminhar diferente. E eu sou a prova viva disso, tá, gente? Quem me conhece lá dos primórdios sabe. A Cass, que estava aqui na live, minha amiga que me conhece, né, Cass? Faz, sei lá, 6, 7 anos, né, Cass, que a gente se conhece. Quem eu era, como que eu era, né? E só eu sei também. Tudo aquilo que dentro de mim era confuso. Era uma sensação de deslocamento. De estar deslocada. Eu nunca me satisfazia. A vida parecia que ela estava sempre me devendo algo. Meu Deus, quando que eu vou sentir paz?
Eu não sentia, sabe? E essa paz, ela vem, essa prosperidade, essa abundância, ela vem de dentro. Não tem nada externamente que nos entregue a paz que vem de dentro. Faz sentido? Com isso, finalizo essa live. Espero que você, que ficou aqui até o final, tenha tomado várias pílulas de consciência, que tenha feito sentido para você. Desejo um excelente restinho de semana. Estamos aqui na quinta-feira. Segunda-feira, às 8h30 da manhã, temos plena semana, tá? Começamos a semana com live. Então, se quiser, venha, esteja comigo ao vivo. E se não puder, sempre fica gravado, tanto no feed quanto lá no YouTube. Ok? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe as tuas escolhas. Um grande beijo, até a próxima!